Minha irmã influencer me humilhou publicamente na festa de noivado dela, zombando do meu emprego chato de contadora e dizendo que eu nunca teria uma vida excitante. Mal sabia ela que, enquanto ela acumulava dívidas para manter as aparências, meu emprego chato me permitiu comprar secretamente o apartamento em que ela morava de aluguel. Eu sempre fui a invisível. Na arquitetura complexa da nossa família, Beatriz era a fachada barroca, cheia de ornamentos dourados e curvas dramáticas, projetada para impressionar quem passava na rua. Eu? Eu era as vigas de sustentação. O aço frio, escondido dentro das paredes, que impedia o teto de desabar sobre as nossas cabeças. Eu nunca quis os holofotes. Preferia a lógica silenciosa e previsível dos números à imprevisibilidade caótica das emoções e da fama instantânea que a minha irmã perseguia com a fome de um animal selvagem. Naquela noite de sábado, o contraste entre nós nunca tinha sido tão gritante. O salão de festas, alugado num dos hotéis mais exclusivos da cidade, estava numa explosão de cores e luzes, refletindo o glamour da vida que Beatriz parecia viver. Flores caras, arranjos de orquídeas brancas que custavam mais do que o meu salário mensal, adornavam mesas decoradas com toalhas de tecidos finos. O ar cheirava a perfume caro e lírios, uma doçura enjoativa que mascarava a tensão que eu sentia no estômago. Eu navegava naquele mar de ostentação vestindo um vestido sóbrio, azul marinho, a única nota discreta em um cenário de excessos. Sentia-me uma intrusa, uma mancha de realidade numa pintura surrealista. Entre os convidados, rostos conhecidos, alguns subcelebridades, outros amigos de conveniência, irradiavam uma admiração quase religiosa por Beatriz. Eles riam das piadas dela antes mesmo de ela terminar a frase, orbitando ao seu redor como mariposas atraídas por uma lâmpada ultravioleta, sem perceberem que aquela luz queimava. A festa avançava com um ar festivo, enquanto eu tentava me sentir parte dela, forçando sorrisos e segurando uma taça de champanhe que eu mal bebera. Eu queria estar feliz por ela. Realmente queria. Ela ia casar com o Pedro, um rapaz decente, embora um pouco deslumbrado, e parecia ter tudo o que sempre quis. Mas havia algo na forma como ela olhava para os convidados, calculando o engajamento de cada interação que me deixava inquieta. Foi então que o som da colher batendo na taça de cristal cortou o ambiente. O silêncio instalou-se, e todos os olhos se voltaram para o centro do salão, onde Beatriz, radiante num vestido que custava o preço de um carro popular, segurava o microfone. Gente, eu queria agradecer a todos por estarem aqui neste momento mágico, começou ela, a voz embargada numa emoção perfeitamente ensaiada. Aos meus parceiros que tornaram esta decoração possível. Marquem a loja nos stories, hein? E claro, a minha família. O sorriso dela varreu o salão e parou em mim. Não foi um sorriso de irmã. Foi o sorriso de um comediante que acabou de encontrar o alvo perfeito para a piada final. Senti um arrepio frio na espinha. Especialmente a minha querida irmã, Ana, disse ela, apontando a taça na minha direção, que veio direto do escritório, aposto. Olha só pra ela, gente, sempre tão prática. Alguns risinhos nervosos ecoaram. Eu apertei a haste da minha taça com força. Vamos ser sinceros, ela continuou, o tom de voz subindo, ganhando confiança com a atenção da plateia. Ser contadora é apenas um jeito elegante de dizer que você não tem nada melhor para fazer com a sua vida. Enquanto eu vivo de sonhos, de conexões, de criar momentos, a Ana vive de planilhas. Deve ser tão triste viver num mundo preto e branco, não é, maninha? Sem o brilho, sem a emoção de não saber o que vai acontecer amanhã. O comentário cortou o ambiente como uma faca afiada. O riso da plateia me atingiu como um soco. Não eram risadas leves, eram gargalhadas cruéis, legitimadas pela anfitriã. Era como se ela tivesse dado permissão para que todos ali despejassem seu desprezo sobre a minha existência comum. Meus ombros caíram, não apenas pela humilhação, mas pela dor que se irradiava dentro de mim. Tentei buscar apoio nos rostos à minha volta, mas só vi risos cúmplices. O Pedro, o noivo, parecia desconfortável, olhando para o chão, mas não disse nada. Ninguém disse nada. O que eu realmente queria era que alguém me defendesse, mas em vez disso, tudo que recebi foram olhares de desapontamento e compaixão disfarçada de deboche. Era a confirmação brutal de que, naquele ecossistema, o valor de uma pessoa era medido pela quantidade de glamour ao seu redor. E eu era o exemplo perfeito da irmã chata e fracassada. Beatriz ergueu a taça mais alto, triunfante, absorvendo os aplausos como se fossem oxigênio. Ela nem percebeu que, naquele exato momento, algo dentro de mim tinha morrido. A parte de mim que a admirava, que a protegia,
que cobria os seus erros desde a infância. Essa parte tinha acabado de ser assassinada em público. Mas, no lugar dessa morte, algo novo começou a nascer. Dentro de mim, uma revolta começou a crescer. Uma determinação feroz, fria e calculadora acendeu em meu coração. Eu olhei para ela, cercada de luzes e adulação, e vi o que ninguém mais via. O desespero nos olhos dela, a necessidade patológica de aprovação, a fragilidade de quem constrói castelos na areia. Eu era uma contadora, sim. E contadores sabem de uma coisa que influencers costumam esquecer. Cedo ou tarde, a conta chega. E quando eu saí daquela festa, deixando para trás o barulho e a humilhação, olhei para a lua e fiz uma promessa silenciosa. Eu não ia fazer um escândalo. Eu não ia chorar nas redes sociais. Eu ia fazer o que eu fazia de melhor. Eu ia auditar a vida dela. E ao deixar a festa, uma semente de vingança foi plantada, não com gritos, mas com a precisão cirúrgica de um balanço financeiro que não fecha. Depois daquela noite dolorosa, eu esperava poder deixar a humilhação para trás e voltar à rotina. Mas a imagem da Beatriz rindo com o microfone na mão rodava na minha mente em loop. Não conseguia dormir. Deitada no escuro do meu quarto silencioso, comecei a rebobinar não apenas a noite anterior, mas a nossa vida inteira. A verdade é que aquele discurso não foi um acidente. Foi o clímax de uma narrativa que a minha família escreveu há décadas. Desde pequenas, os papéis foram distribuídos com a rigidez de um elenco de teatro. Beatriz era a estrela, a protagonista frágil e brilhante que precisava de proteção e aplausos. Eu era a contra-regra. Aqui vestia preto para não aparecer, aqui garantia que as luzes acendessem e que o cenário não caísse. Eu nunca fui a filha favorita, nem a rebelde. Eu era o porto seguro, o banco, o recurso garantido no fim do mês, a solução silenciosa para cada crise que eles mesmos criavam. Lembrei-me de quando ela decidiu cursar moda numa faculdade particular caríssima. Os nossos pais não tinham como pagar. Já estavam endividados até ao pescoço com a última ideia genial dela de tentar ser modelo em São Paulo. Quem assumiu as mensalidades? Eu, com o meu salário de estagiária e as minhas economias de anos. É o sonho dela, Ana, minha mãe dizia, com aquele olhar suplicante. Tu és tão sensata, tão estável. Ajuda a tua irmã a voar. Eu ajudei. E 6 meses depois, ela largou o curso porque tolhia a criatividade dela e decidiu virar influencer. O dinheiro que investi nunca foi devolvido, nem sequer mencionado novamente. Tornou-se apenas mais um custo operacional da marca Beatriz. Houve o episódio do carro, o Fiat 500 que ela precisava para ir aos eventos porque Uber não era chique o suficiente para os stories. Quem pagou a entrada e as primeiras 12 prestações quando ela estourou o limite do cartão? A irmã chata. A contadora sem imaginação. Durante anos acreditei que esse era o meu dever. Que a minha função na Terra era ser o lastro que impedia o balão de gás da Beatriz de se perder na estratosfera. Mas enquanto olhava para o teto do meu quarto naquela madrugada, percebi que o meu sacrifício não gerava gratidão. Gerava desprezo. Para ela, o meu dinheiro não era um presente fruto de trabalho árduo. Era uma obrigação. Na cabeça dela, eu não tinha ambições. Não tinha desejos. Não tinha para onde ir. Então por que não financiar o brilho dela? O que eles não sabiam, o que ninguém sabia, era que a minha falta de imaginação tinha um efeito colateral poderoso. A acumulação. Enquanto Beatriz gastava cada centavo que ganhava, e os que não tinha, em roupas, jantares e viagens para manter as aparências, eu vivia muito abaixo das minhas possibilidades. Eu investia, eu aplicava. O poder dos juros compostos, aquela mágica lenta e chata que a minha irmã desprezava, trabalhava a meu favor enquanto eu dormia. Levantei-me da cama com o sol a nascer, sentindo uma estranha clareza mental. A ressaca emocional da festa tinha se transformado em algo mais sólido. Fui até o meu computador e abri as minhas planilhas pessoais. Não as da família, mas as minhas. O saldo que brilhava na tela era um número que faria o queixo da Beatriz cair. Era o resultado de 10 anos de almoços de marmita, de férias modestas e de bônus investidos integralmente. O adulto chato, pensei, lembrando-me das palavras do amigo da família na festa. Sorri pela primeira vez em 24 horas. Eles achavam que eu era fraca porque eu servia. Mas a verdade é que numa guerra, quem controla o abastecimento controla o exército. Beatriz podia ter os seguidores, os likes e os patrocinadores de permuta, mas ela não tinha liquidez. Ela vivia num castelo alugado, dirigia um carro financiado e vestia roupas consignadas.
A minha vida podia ser cinzenta para eles, mas era construída sobre rocha sólida. A dela era um holograma colorido projetado sobre um pântano de dívidas. E se havia algo que eu sabia fazer bem, era analisar riscos e executar cobranças. Fechei o computador e fui para o banho. Enquanto a água quente caía sobre as minhas costas, a tristeza deu lugar a um plano. Eu não ia mais ser a salvadora. A torneira do Banco Ana tinha acabado de fechar, e a gerente estava prestes a cobrar todas as promissórias vencidas de dignidade que me deviam. Vesti-me não como a irmã boazinha, mas como a profissional que eu era. Peguei a minha bolsa e saí. O destino não era o escritório, mas o café onde eu sabia que encontraria a primeira peça do dominó que eu pretendia derrubar. A era da ajuda tinha acabado. A era da auditoria tinha começado. O dia seguinte amanheceu com aquela falsa normalidade que só as segundas-feiras conseguem ter. O mundo continuava a girar, os e-mails chegavam à minha caixa de entrada, mas eu sentia-me deslocada, como se estivesse a observar a minha própria vida através de um vidro sujo. A nuvem negra da humilhação ainda pairava sobre mim, e a pressão do desprezo parecia ter se solidificado nos meus ossos. Precisava de cafeína para funcionar. Por isso reuni coragem e fui ao café próximo do escritório. A atmosfera lá era sempre o meu refúgio matinal, mas naquele dia eu mal conseguia apreciar o aroma intenso do café fresco. Estava prestes a pedir o meu expresso duplo quando ouvi uma voz familiar. Ana! Olá, como vai? Era o Sr. Alberto, um velho amigo da família que também estava na festa na noite anterior. O meu estômago contraiu-se. Tentei sorrir, mas sabia que qualquer interação tocaria na ferida recém-aberta. Ouvi sobre a festa. A sua irmã está realmente em alta, não é? Disse ele com um sorriso genuíno de admiração. O noivado foi um espetáculo. O riso dele ecoou a voz da Beatriz na minha cabeça. Respirei fundo, decidindo não encarar aquilo como uma ofensa pessoal, mas como uma recolha de dados. Sim, ela gosta de deixar a sua presença conhecida, respondi, controlando a ira que ameaçava emergir. O Sr. Alberto riu e concordou, balançando a cabeça. Ela sempre foi o tipo de garota que brilha nos holofotes. A vida de uma contadora é, bem, prática. É segura, mas sem muito brilho, não é? Alguém tem de ter os pés no chão para que os outros possam voar. As palavras dele atingiram-me como um soco no estômago. Prática. Sem brilho. Eu estava novamente a ser colocada na sombra, reduzida à minha utilidade logística. Olhei para a minha xícara de café e a tristeza no meu peito começou a transformar-se em algo mais útil. Determinação obstinada. Se eles achavam que a minha vida era um fracasso comparada à dela, era porque estavam a olhar para o palco, e não para os bastidores. E os bastidores da Beatriz, eu suspeitava, estavam a cair aos pedaços. Ou seria muito cômodo você se conformar com isso, pensei. Não. Eu precisava de factos. Precisava de saber exatamente onde terminava o marketing e onde começava a mentira. Decidi que era hora de procurar o Lucas. Ele trabalhava no setor de análise de risco de um grande banco e tinha uma compreensão enciclopédica, e muitas vezes confidencial, da saúde financeira da alta sociedade local. Ele sempre foi alguém em quem eu podia confiar, mantendo a mente clara nas situações difíceis. Fui até ele no horário de almoço. Encontrei-o na cafeteria onde costumávamos nos reunir, saboreando uma salada enquanto mexia no telemóvel. Lucas, tens um minuto? Perguntei, puxando uma cadeira. A minha voz saiu mais séria do que eu pretendia. Ele olhou surpreso, mas sorriu ao ver-me. Claro, Ana. O que houve? Perguntou ele, inclinando-se para ouvir. Respirei fundo. Não havia espaço para rodeios. Preciso que me fales sobre as finanças da Beatriz. E não me des a resposta polida. Ultimamente tenho ouvido rumores. Dizem que a situação não está tão estável quanto parece no Instagram. Lucas hesitou. Ele largou o garfo e olhou para os lados, baixando o tom de voz. A preocupação no olhar dele confirmou as minhas suspeitas antes mesmo de ele falar. Ana, é complicado. Ela anda a acumular dívida de uma forma agressiva, sabes? Ele suspirou. Todos aqueles jantares caros, os eventos, as compras para manter a imagem, está tudo a pesar. Tu a conheces, ela vive para o almoço de gala e para a selfie perfeita, mas a conta bancária não acompanha. Quão mal é? Insisti. É um esquema de pirâmide pessoal. Ela paga o cartão de crédito A com o saque do cartão B. Ela renegocia empréstimos para pagar juros de outros empréstimos. É uma bola de neve. Lucas fez uma pausa dramática. E tem mais. O apartamento. O meu coração acelerou.
O apartamento de luxo onde ela morava era a joia da coroa da imagem dela. Era o cenário de 80% das fotos dela. O que tem o apartamento? O proprietário é cliente do banco. Ele comentou informalmente que está farto. Os atrasos no aluguel são constantes. Ele quer liquidar o imóvel rápido, sem fazer alarde para não desvalorizar, mas quer livrar-se da inquilina problema. Ele disse que se aparecesse alguém com dinheiro na mão, vendia na hora. As palavras dele confirmaram o que o meu instinto já dizia. A ironia da situação começou a animar-me de forma peculiar. Enquanto a minha irmã zombava da minha estabilidade, a própria casa dela estava à venda por falta de pagamento. Tu achas que ela perceberia que as coisas estão ruins antes que seja tarde demais? Perguntei, tentando medir o nível de delírio dela. Lucas soltou uma risada seca. Honestamente? A última coisa que ela quer ver é que a vida dela não é perfeita. Para ela, isso é como uma lavagem cerebral. Mas a vida dá voltas. E chega um dia em que tudo isso volta para assombrar. A realidade que Lucas me apresentou fez o meu sangue correr mais rápido. Uma ideia formou-se na minha mente, cristalina e perigosa. Uma possibilidade de usar as fragilidades financeiras dela contra ela mesma. Lucas, disse eu com um brilho no olhar que fez ele recuar levemente. Disseste que o proprietário quer vender rápido? Para alguém com liquidez? Sim. Por quê? O que estás a pensar? Estou a pensar que a irmã chata tem um portfólio de investimentos bastante líquido. E estou a pensar que seria uma pena se esse apartamento caísse em mãos erradas. Ou melhor, nas mãos certas. Levantei-me sentindo-me revigorada. O desprezo sofrido transformava-se agora numa fonte poderosa de propulsão. Eu não era mais apenas a vítima da piada. Eu era o banco. Eu era o mercado. E o mercado estava prestes a fazer uma correção brutal na cotação da Beatriz. Preciso do contato desse proprietário, Lucas. Agora. Era hora de planear a minha vingança. Um plano que mostraria a Beatriz que ela tinha escondido a sua fragilidade sob uma fachada de glamour e que tudo poderia desmoronar com uma simples assinatura. Eu estava pronta para agir. Com as informações do Lucas em mãos, as semanas seguintes transformaram-se num jogo de xadrez, onde apenas um dos lados sabia que estava a jogar. A raiva quente que eu sentira na festa tinha arrefecido, transformando-se numa determinação gélida e calculista. Eu não queria apenas ver a Beatriz cair. Eu queria ser a arquiteta da queda dela. Voltei para o escritório e fiz o que faço de melhor. Estruturei a operação. Sabia que se a Beatriz descobrisse que eu estava interessada no apartamento, ela faria um escândalo, ligaria aos nossos pais e jogaria a carta da vitimação, para bloquear a venda ou me forçar a ajudá-la sem custos. Por isso, o sigilo era a minha arma mais letal. Contatei a imobiliária responsável, mas não como Ana, a irmã magoada. Apresentei-me como representante de uma holding de investimentos, uma entidade jurídica que eu usava para gerir os meus próprios ativos. Para o mundo exterior, e especialmente para a Beatriz, o comprador era apenas um CNPJ sem rosto, uma burocracia anônima interessada em imóveis de liquidação rápida. O proprietário tem pressa, disse-me o corretor ao telefone, com aquela ansiedade típica de quem cheira uma comissão fácil. Ele aceita uma oferta abaixo do valor de mercado se o pagamento for à vista. A inquilina atual... Bem, é complicada. Ele quer passar o problema para a frente. O problema será resolvido, respondi, com um sorriso que ele não podia ver. Prepare a minuta. Eu transfiro o sinal hoje. O processo de compra foi surreal. Enquanto eu assinava papéis e autenticava documentos no cartório, com o cheiro de tinta e papel velho a preencher a sala, o meu celular vibrava com notificações do Instagram da Beatriz. Domingo de preguiça no meu santuário de luz, a Home Sweet Home was blessed. A foto mostrava as pernas dela esticadas no sofá da sala, com a luz do sol a entrar pela janela panorâmica. A mesma sala que, tecnicamente, eu estava a acabar de comprar. A mesma janela que agora me pertencia. Ela chamava-lhe santuário. Eu chamava-lhe ativo imobiliário 04. A desconexão entre a realidade jurídica e a fantasia digital dela era tão vasta que chegava a ser cômica. Ela estava a marcar território numa terra que já tinha sido vendida sob os seus pés. A assinatura da escritura definitiva aconteceu numa tarde chuvosa de terça-feira. O antigo proprietário, um homem de meia-idade com ar cansado, apertou a minha mão com um alívio visível. Boa sorte com ela, disse ele, guardando o cheque administrativo. Ela acha que influência paga condomínio. Tentei ser paciente, mas a minha paciência não cobre o rombo no banco. Não se preocupe, garanti, guardando a pasta de couro com o documento que transferia o poder para as minhas mãos. A minha abordagem de cobrança é diferente.
Sair do cartório com aquela escritura foi uma sensação indescritível. Não era a euforia barulhenta que a Beatriz sentia com os likes. Era uma satisfação profunda, silenciosa e pesada. Eu tinha o controle. Eu tinha a chave mestra. Durante toda a minha vida, fui a espectadora, a sombra, a coadjuvante que pagava a conta do jantar. Agora, eu era a dona do restaurante. Voltei para o meu apartamento, modesto, mas quitado, e coloquei a escritura sobre a mesa de jantar. Servi um copo de vinho barato e fiquei a olhar para aquele papel. Ali estava a prova de que a vida chata de contadora, de economizar, de investir em vez de gastar, tinha vencido. Mas o plano ainda não estava completo. Ter a arma não era suficiente. Eu precisava de saber quando disparar. A Beatriz continuava a viver a sua ilusão, alheia ao facto de que o chão tinha desaparecido. Eu precisava de um momento público, um momento irrefutável. E então, como se o destino quisesse compensar anos de injustiça, o convite chegou. Beatriz organizara um jantar de padrinhos e família, para celebrar a reta final dos preparativos do casamento. O local? O apartamento dela. Claro. Ela queria mostrar aos sogros e aos amigos íntimos o quão perfeita e bem-sucedida era a sua vida doméstica. Olhei para o convite digital no meu telemóvel, cheio de animações e fontes douradas. Venham celebrar o amor no nosso ninho. Um sorriso lento formou-se no meu rosto. Ela ia reunir todas as pessoas importantes da vida dela, incluindo o noivo e a família dele, no palco do crime. Ela estava a montar a plateia perfeita para o meu ato final. Aceitar convite, murmurei, clicando na tela. Eu não ia apenas ao jantar. Eu ia levar um presente que ela jamais esqueceria. A contagem regressiva tinha começado, e desta vez, os números não mentiriam. Cheguei ao prédio 10 minutos atrasada. Foi deliberado. Eu queria que a peça já estivesse em andamento quando eu entrasse no palco. Ao passar pela portaria, senti uma onda estranha de possessividade. O porteiro cumprimentou-me com a indiferença habitual reservada aos visitantes, sem saber que eu era, juridicamente, a pessoa que assinava o cheque do condomínio que pagava o salário dele. O elevador subiu suavemente até a cobertura. Quando a porta se abriu, fui atingida por uma parede de som e cheiro. Risadas altas, jazz suave a tocar nas caixas de som embutidas e o aroma de canapés de trufas. O apartamento estava impecável. Beatriz tinha de facto bom gosto. Ou pelo menos, sabia copiar muito bem o Pinterest. Entrei na sala e parei por um momento, observando a cena. Meus pais estavam no sofá de linho branco, segurando taças de cristal com aquela expressão de orgulho incondicional que reservavam apenas para ela. O Pedro, o noivo, conversava animadamente com os padrinhos perto da varanda. E no centro de tudo, girando como uma bailarina numa caixa de música, estava Beatriz. Ela usava um vestido de seda cor de champanhe que parecia flutuar ao redor do corpo. Quando me viu, o sorriso dela não vacilou, mas os olhos estreitaram-se ligeiramente. "Ana, chegaste!" exclamou ela, vindo na minha direção com os braços abertos, mas parando a centímetros de um abraço real, oferecendo apenas o rosto para um beijo no ar. Achei que tinhas ficado presa no escritório a fazer, sei lá, balanços trimestrais? Algo assim, respondi mantendo a voz neutra. O apartamento está lindo, Beatriz. Não está? Ela girou, abrindo os braços para abranger a sala. Sinto que finalmente consegui deixar a minha marca aqui. Sabes, quando nos mudamos, isto era apenas paredes frias. Eu trouxe vida. É tudo sobre energia, Ana. Tu tens de projetar abundância para receber abundância. Senti o peso da pasta de couro fina que eu trazia debaixo do braço. Dentro dela, a abundância estava discriminada em cláusulas de despejo e extratos de dívida. Energia custa caro, comentei, aceitando uma taça que um garçom me ofereceu. Ah, não sejas tão materialista. Ela riu, dando um tapinha no meu ombro. O Pedro e eu estamos a investir no nosso futuro. Este lugar é o nosso santuário. Pedro aproximou-se, passando o braço pela cintura dela. Ele parecia genuinamente feliz, e isso causou-me uma pontada de culpa. Ele era um arquiteto talentoso, mas ingênuo sobre a mecânica financeira do furacão Beatriz. A tua irmã fez milagres aqui, Ana, disse ele, sorrindo para Beatriz com adoração. Eu estava preocupado com o orçamento da reforma, mas a Bia disse que conseguiu parcerias incríveis. Ela tem um dom para negócios que eu não tenho. Mordi a língua. Parcerias. Eu sabia que a maioria daquelas parcerias eram compras parceladas em 12 vezes no cartão de crédito do pai dele, que ela jurara pagar com os trabalhos futuros.
O jantar foi servido na mesa de jantar de madeira maciça, que eu sabia ter custado o preço de uma moto. A conversa girava exclusivamente em torno do casamento, da lua de mel nas Maldivas e do futuro brilhante que os aguardava. Eu comia em silêncio, observando cada mentira ser servida como se fosse o prato principal. E o apartamento? Perguntou uma tia, deslumbada com a vista da cidade iluminada lá fora. Vocês vão continuar a alugar ou pensam em comprar? Beatriz limpou a boca com o guardanapo de linho, assumindo uma postura séria, quase executiva. Na verdade, tia, estamos em negociações avançadas. O proprietário adora o que eu fiz com o imóvel. Ele sabe que eu valorizei o patrimônio dele. Ela fez uma pausa dramática. Eu disse ao Pedro: Amor, este lugar já é nosso energeticamente. A papelada é apenas um detalhe do universo a alinhar-se. O meu estômago revirou. A audácia dela não tinha limites. Ela não estava em negociação nenhuma. Ela estava a ignorar as cartas de cobrança há meses. Isso é maravilhoso, filha! Minha mãe aplaudiu com os olhos marejados. Sempre soube que irias longe. Tu tens visão. Não como... Bem, tu sabes quem tem medo de arriscar. Ela não disse o meu nome, mas não precisava. O olhar de soslaio para mim foi o suficiente. Mais uma vez, eu era a referência negativa. O contraponto cinzento. Beatriz sorriu. Aquele sorriso magnânimo de quem perdoa a mediocridade alheia. Mãe, não fales assim. A Ana tem o jeito dela. Alguém precisa de ser cauteloso, certo? Enquanto eu estou a manifestar propriedades de luxo, a Ana está a garantir que a conta de luz do apartamento dela esteja paga em dia. Cada um com as suas pequenas vitórias. Foi a gota d'água. Pequenas vitórias. Pousei os talheres no prato com um clique deliberado. O som foi baixo, mas cortante o suficiente para fazer Pedro olhar para mim. A minha calma era absoluta, fria como o mármore da bancada da cozinha que agora me pertencia. Engraçado tu falares sobre manifestar propriedades, Beatriz. Comecei, a minha voz calma projetando-se sobre o burburinho da mesa. Porque a burocracia do universo costuma ser um pouco mais rígida do que tu pensas. A sala ficou ligeiramente mais silenciosa. Beatriz franziu a testa, sentindo a mudança na pressão atmosférica. O que queres dizer com isso, Ana? Não vais começar com o teu pessimismo agora, pois não? Estamos a celebrar. Eu também estou a celebrar. Respondi, pegando na pasta de couro que tinha deixado no chão, ao lado da minha cadeira. Coloquei-a sobre a mesa, afastando o arranjo de flores central. Estou a celebrar um investimento que fiz recentemente. Uma oportunidade de mercado que apareceu subitamente. Ana, por favor! O meu pai tentou intervir, desconfortável. Não é hora de falar de trabalho. Mas isto é sobre família, pai. Olhei diretamente para Beatriz, que agora parecia pálida. O instinto dela estava a gritar que algo estava errado. É sobre garantir que o patrimônio fique em boas mãos. Abri a pasta devagar. O som do couro a estalar pareceu um trovão no silêncio da sala. Tirei a escritura, com o selo oficial do cartório brilhando sob o lustre de cristal. Tu disseste que a papelada era apenas um detalhe, Beatriz. Deslizei o documento pela mesa polida até parar em frente ao prato do Pedro. Eu concordo. E aqui está ela. Pedro olhou para o papel, confuso, e depois para mim. O que é isto? A escritura definitiva deste apartamento, respondi, sem tirar os olhos da minha irmã. Datada da semana passada. O proprietário anterior cansou-se de esperar pela energia da Beatriz pagar os boletos atrasados. Então ele vendeu. Beatriz levantou-se abruptamente, derrubando a taça de vinho. A mancha vermelha espalhou-se pela toalha branca como uma ferida a abrir-se. Isso é mentira! Gritou ela, a voz a perder toda a doçura. Lê o nome do comprador, Pedro! Instruí, ignorando o surto dela. Pedro baixou os olhos para o documento. O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Quando ele levantou a cabeça, estava branco como cera. Ana, aqui diz que tu és a proprietária. Sorri. Não um sorriso de alegria, mas um sorriso de encerramento. Exatamente. E nós precisamos conversar sobre o despejo. A mancha de vinho tinto continuava a alastrar-se pela toalha de linho branco, um mapa geográfico do desastre que acabara de acontecer. Ninguém se mexeu para limpar. O som da respiração ofegante de Beatriz era a única coisa que quebrava o silêncio sepulcral da sala. Ana! A minha mãe começou, com a voz trêmula, olhando de mim para a escritura e de volta para mim. O que é que estás a dizer? Que compraste a casa da tua irmã. A casa que a minha irmã alugava, mãe, corrigi, sem levantar o tom de voz. A distinção era jurídica, mas vital. E que ela estava prestes a perder por despejo. Beatriz soltou uma risada estridente,
quase histérica, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados, desmanchando o coque. Vocês vão acreditar nela? Sério? A Ana sempre teve inveja de mim, desde crianças. Ela não suporta ver-me brilhar, não suporta ver que eu vou casar, que eu sou feliz. Isto é uma falsificação. É uma piada de mau gosto para estragar o meu jantar. Ela avançou para a mesa e tentou arrancar o papel das mãos do Pedro, mas ele recuou. O movimento dele foi instintivo, um passo para trás, afastando-se dela. Pela primeira vez, vi o véu da adoração cair dos olhos dele. Bia, isto tem selos do cartório, disse Pedro com a voz rouca. Tem o número de registro. Isto não é uma impressão de computador. É claro que é. Ela é contadora, ela sabe forjar essas coisas. Beatriz gritou, apontando um dedo trêmulo para mim, a unha de gel longa a tremer. Sai daqui, Ana! Sai da minha casa agora! Eu permaneci sentada, cruzando as pernas com calma. Tomei um gole do meu vinho. Eu não vou sair, Beatriz. Tecnicamente, tu és a minha convidada. E uma convidada inadimplente. Abri novamente a pasta de couro. Pedro, já que estás com a escritura, talvez queiras ver os anexos. Tirei uma pilha de papéis grampeados. O antigo proprietário, o Sr. Carlos, foi muito transparente durante a due diligence. Ele entregou-me o histórico de pagamentos. Ou melhor, o histórico de não pagamentos. Deslizei os extratos pela mesa. 4 meses de atraso no aluguel. 3 meses de condomínio pendente. E uma notificação extrajudicial de tentativa de penhora de bens móveis por dívidas de cartão de crédito vinculadas a este endereço. Pedro pegou nos papéis como se fossem radioativos. Ele lia depressa, os olhos arregalados. 4 meses? Ele sussurrou, olhando para Beatriz. Bia, tu disseste que o dinheiro que eu te dei no mês passado era para quitar o aluguel do ano todo. Tu disseste que tinhas conseguido um desconto por pagamento antecipado. Beatriz congelou. A mentira específica, aquela que envolvia o dinheiro dele, tinha sido exposta. Eu precisei de investir na minha imagem, Pedro. Ela tentou justificar, a voz falhando. O casamento, as fotos, o vestido. Eu precisava de manter o nível. O retorno ia chegar, eu juro. Era um investimento. Tu usaste o dinheiro da nossa casa para comprar seguidores? Pedro perguntou, a incredulidade a transformar-se em horror. Não são seguidores! É branding! Ela gritou, batendo o pé como uma criança mimada. Tu não entendes! Ninguém entende! Eu sou uma marca! Eu preciso de parecer rica para ficar rica. Mas tu não és rica, Beatriz. A minha voz cortou o delírio dela novamente. Tu estás falida, e arrastaste o Pedro para a lama contigo. O meu pai, que até então estava mudo, chocado, finalmente encontrou a voz. Mas, previsivelmente, a raiva dele não foi direcionada à mentirosa, mas à mensageira. Ana! Já chega! Ele bateu na mesa, fazendo os talheres tremerem. Tu não tens vergonha? Humilhar a tua irmã assim, na frente dos sogros? O que é que tu ganhas com tanta crueldade? Nós somos uma família. Família? Levantei-me devagar, sentindo a fúria fria que guardei por décadas subir a garganta. Família apoia, pai. Família não explora. Vocês passaram a vida inteira a aplaudir o teatro dela enquanto eu pagava os bilhetes. Quando ela largou a faculdade, quem pagou a dívida? Eu. Quando ela bateu o carro, quem pagou a franquia? Eu. Vocês chamam-me de filha sensata, mas o que vocês querem dizer é filha multibanco. Olhei para a minha mãe, que chorava silenciosamente. Vocês criaram um monstro que acredita que o mundo lhe deve aplausos. Eu só estou a apresentar a conta. Voltei-me para Beatriz, que agora soluçava, encolhida no sofá, a imagem da derrota glamurosa borrada de rímel. O contrato de aluguel anterior foi rescindido automaticamente com a venda. Como nova proprietária, não tenho interesse em renovar com uma inquilina que tem histórico de calote. Tirei o último documento da pasta. Uma notificação formal de desocupação. Tens 30 dias para sair, Beatriz. E isso é uma generosidade minha, porque a lei permitiria menos tempo dado o atraso. 30 dias. Nem mais um dia. Tu vais pôr a tua irmã na rua? A minha mãe perguntou, horrorizada. Ela pode ir para a vossa casa, respondi, seca. O quarto antigo dela está lá, não está? Talvez seja a hora de ela viver a realidade que pode pagar, em vez da fantasia que eu subsidio. Pedro soltou os papéis na mesa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele tirou a aliança do dedo e colocou-a sobre a pilha de dívidas. O som do metal batendo na madeira foi o ponto final daquele noivado. Pedro! Beatriz levantou a cabeça. O pânico real finalmente a atingir os olhos dela. Pedro,
Não faças isso. É só dinheiro. Nós podemos resolver. O amor é mais importante. Não é só dinheiro, Beatriz, disse ele com a voz embargada, mas firme. É a mentira. Tu olhaste na minha cara e mentiste todos os dias. Tu fizeste-me acreditar numa vida que não existia. Se és capaz de mentir sobre onde moramos, sobre o que és capaz de mentir mais? Ele virou-se para mim e fez um aceno breve, respeitoso e doloroso. Parabéns pelo apartamento, Ana. É um belo imóvel. Pedro saiu sem olhar para trás. A porta bateu, e o som ecoou como um tiro no apartamento de luxo. Beatriz desmoronou no chão, gritando o nome dele, mas ele já estava longe. A festa tinha acabado. A música tinha parado. E pela primeira vez, as luzes da ribalta estavam apagadas. Só restava a luz dura e branca da sala de jantar, iluminando a mancha de vinho e a ruína de uma vida construída sobre o nada. Peguei na minha bolsa. 30 dias, repeti. E sugiro que comeces a empacotar as coisas caras primeiro. Vais precisar de vendê-las para pagar a mudança. Os 30 dias que se seguiram ao jantar foram, previsivelmente, um inferno burocrático e emocional. A minha mãe ligava-me dia sim, dia não, alternando entre o choro manipulador. Como podes fazer isso com o teu próprio sangue? E a fúria. Tu és uma pessoa fria, Ana. O dinheiro corrompeu-te. O meu pai, mais pragmático, tentou negociar uma extensão do prazo, oferecendo-se para ser fiador de um novo contrato. Pai, disse eu numa dessas ligações exaustivas, tu já és fiador da vida dela há 30 anos. A tua reforma está comprometida por causa das ajudas que dás. Eu não vou aceitar a tua garantia porque sei que não tens como pagar quando ela falhar novamente. E ela vai falhar. Ele desligou na minha cara. O silêncio que se seguiu foi a melhor resposta que eu poderia ter. Beatriz ficou no apartamento até o último minuto do último dia. Eu não fui lá pessoalmente para a entrega das chaves. Contratei uma empresa de vistoria. Não confiava em mim mesma para não perder a compostura se a visse novamente. O relatório da vistoria chegou por e-mail. O apartamento estava sujo. Havia marcas nas paredes onde quadros tinham sido arrancados com raiva. E, mesquinhamente, ela tinha levado todas as lâmpadas dos lustres. Furtar lâmpadas? Pensei, rindo sozinha no meu escritório. Era a metáfora perfeita para a Beatriz. Ela tentou levar a luz com ela, mas só deixou a escuridão da sua própria atitude. Ela mudou-se de volta para a casa dos nossos pais, ocupando o seu antigo quarto de adolescente. A marca Beatriz sofreu um golpe fatal, mas não imediato. Nas redes sociais, ela tentou controlar a narrativa. Postou uma foto preta com um texto vago sobre fases de recolhimento, traições inesperadas e focar na cura interior. Alguns seguidores comentaram mensagens de apoio, mas a ausência do cenário luxuoso e do noivo fotogênico começou a levantar suspeitas. Sem o apartamento para ostentar e sem o financiamento do Pedro, as parcerias secaram. Soube por amigos em comum que ela começou a vender as bolsas de grife em brechós online para pagar as dívidas mais urgentes de cartão de crédito. A vida excitante que ela jurou ter transformou-se numa luta diária para manter uma fachada que já ninguém comprava. Quanto a mim, o apartamento foi pintado, as lâmpadas foram repostas, por LEDs econômicos, claro, e alugado em tempo recorde. Os novos inquilinos são um casal de médicos, sérios e pontuais. O dinheiro do aluguel entra na minha conta todo dia 5, como um relógio. Parte dele eu reinvesto, a outra parte uso para viajar. Viagens reais, não permutas. Viagens onde eu não preciso de passar metade do tempo a procurar o ângulo perfeito para a foto, mas onde posso simplesmente sentar e ver o pôr do sol sem filtro. A minha relação com a família mudou irrevogavelmente. Sou a vilã nos almoços de domingo aos quais deixei de ir. Mas, honestamente, a solidão nunca foi tão confortável. Descobri que a paz de espírito que vem da verdade e da estabilidade financeira vale muito mais do que a falsa sensação de pertencimento a um grupo que só te valoriza enquanto és útil. Pedro procurou-me uma vez, meses depois, para entregar uma correspondência minha que tinha ido parar às mãos dele por engano. Ele parecia mais leve, menos tenso. Agradeceu-me, de forma breve, por ter acendido a luz naquela noite. Ele disse que doeu, mas que era melhor saber a verdade antes de assinar um contrato de casamento do que descobrir depois, falido e infeliz. Beatriz queria uma vida de cinema, cheia de dramas e reviravoltas. Eu dei-lhe exatamente isso. Eu fiquei com a minha vida chata, com as minhas planilhas, com o meu café quente e com a certeza absoluta de que, quando me deito à noite, o teto sobre a minha cabeça é meu. De verdade, de papel passado e reconhecido em cartório.
Aprendi que às vezes o maior ato de amor que podemos fazer por alguém e por nós mesmos é deixar que a realidade bata à porta. Dói, parte corações e destrói ilusões, mas é a única coisa que nos liberta. E vocês? Já tiveram de ser o vilão para forçar alguém a encarar a realidade? Ou acham que eu deveria ter mantido a mentira pela paz da família? Deixem a vossa opinião nos comentários.